Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 9 de setembro, e o nosso tema de estudo de hoje é Corrompidos pela Idolatria. Vamos direto à Palavra de Deus? Ontem nós vimos Êxodo capítulo 32, versos 7 e 8, e exploramos um pouquinho mais sobre o contexto que Deus fica tão chateado com o povo de Israel, que diz para Moisés o seguinte: olha Moisés, desce aqui do monte. Já deu os 40 dias, né? Desce agora, porque o povo se corrompeu. Depressa se desviou do caminho de Deus. Mesmo depois de tudo que Deus fez, isso magoou profundamente o coração de Deus. E Deus ainda fala para Moisés o seguinte: olha, esse povo não é mais meu povo, é o teu povo que você fez sair do Egito. Eles depressa se desviaram do caminho. Irmão, irmã, a idolatria é um pecado terrível. Mas o que é a idolatria? Idolatria é quando nós colocamos no nosso coração algo para adorar, que não seja Deus. Qualquer coisa pode ser um ídolo para você ou para mim. Eu posso adorar imagens de escultura, eu posso adorar objetos, outros tipos de objetos, eu posso passar tempo em adoração à música, eu posso passar tempo em adoração a diversas coisas. Eu posso colocar no meu coração que meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, a igreja, olha só, hein? A igreja, o pastor, o bispo, o padre, sejam pessoas tão importantes que a minha vida acaba sendo devotada a essas pessoas. Quando a palavra de Deus nos diz que nossa vida deve ser devotada, dedicada a Deus. A idolatria, ela é tão feia que ela faz com que a gente desvie o nosso olhar de Deus e comece a olhar a qualquer coisa. Um anticristo mesmo no coração, que está lá no trono do nosso coração, no trono do viver, no lugar de Deus. Qualquer coisa que substitua Jesus na minha vida é um objeto de idolatria, é um ídolo que eu estou dedicando a minha vida, estou adorando e, em consequência disso, abandonando a luz da vida. O povo de Israel fez isso. Eles tinham a luz da vida, mas escolheram a escuridão. Quando nós vamos ao Evangelho de João, João diz exatamente isso. Vindo para os seus não o receberam, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. O contexto histórico que o povo de Israel vivia era um contexto de luta, de escravidão, de idolatria, imagens magníficas, templos enormes, as grandes pirâmides, que não eram essas pirâmides que são só pedra lá no Egito, não. Elas eram todas cobertas, elas eram lindas, tinham picos lá em cima delas de ouro, então era tudo grandioso. E agora eles estavam no meio do deserto, praticamente sozinhos, a gente pode pensar. E agora precisavam adorar um Deus que eles mal conheciam, e esse era o problema. Eles não conheciam Deus. Abraão, Isaac e Jacó conheciam Deus. Moisés conhecia Deus. Arão, que nós já vimos que não tem desculpa, também conhecia Deus. O povo ouviu a voz do Senhor, como um grande som de estrondo de trovão. Viram as manifestações de Deus, mas isso é pouco. Eles não tinham relacionamento com Deus e facilmente acabaram se corrompendo. Criaram um ídolo, uma imagem de escultura, que ele acabou perseguindo o povo de Israel por muito tempo, viu? Não é só aqui nesse momento em que eles escolheram adorar bezerros. Quando nós vamos ali um pouquinho mais para a história dos reis de Israel, nós vemos um homem chamado Jeroboão, que se tornou o rei de Israel. Um primeiro rei que não era, então, ali da dinastia nem de Davi, nem de Saul, que agora estava reinando sobre as 10 tribos de Israel. Isso é uma outra história, mas o povo de Israel se dividiu em dois grupos, o reino de Judá e o reino de Israel, depois da morte de Salomão. E o povo que adorava a Deus, no povo de Israel, eles acabaram fazendo 2 bezerros de ouro também, por orientação desse Jeroboão, esse nome é diferente, né? Que agora era o grande rei, que levou a idolatria para o povo de Israel e que nunca mais em toda a sua história o povo de Israel voltou a adorar a Deus. Apenas algumas pessoas adoravam o Senhor, mas em toda a história, apesar de todos os profetas do Antigo Testamento, o povo de Israel nunca mais voltou para Deus. E da onde Jeroboão tirou essa história de fazer bezerros? Aqui, de Êxodo capítulo 32, em que o povo entendeu que para adorar a Deus precisavam de um objeto de escultura, um objeto para representar Deus. E aí eu chego num ponto um pouco sensível, eu sei. Muitos irmãos, principalmente católicos, usam imagens para venerar os ídolos. Essa expressão que é usada, né? A veneração dos ídolos
os santos, que são os representantes, os intercessores de nós, nós seres humanos, diante de Deus. E também eles adoram, muitos dos nossos irmãos católicos adoram a Deus usando imagens, crucifixos, objetos que representam Deus. E eu quero dizer com muito carinho e muito respeito a você, irmão católico, a Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, não diz em momento nenhum que você deve fazer qualquer objeto para adorar nem mesmo a Deus. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas nos mostram que a adoração a Deus não pode ser representada através de uma imagem, seja um crucifixo, seja qualquer coisa que você possa pensar. Ah, mas isso daqui me leva à adoração a Deus. Olha, irmão, a Bíblia diz que não. Não é qualquer pessoa na Bíblia que está falando. É o próprio Deus que diz que o povo de Israel fez um bezerro para adorar a Deus. Eles poderiam ter feito um crucifixo, eles poderiam ter feito uma imagem de um homem, assim como é feita para a adoração de Jesus. Mas Deus disse, olha, não, eu não quero imagem de escultura para a minha adoração. Se você faz uma imagem de escultura, você está adorando a imagem e não Deus. Se você faz esse tipo de coisa, peço a você que coloque a mão na consciência e pegue a sua Bíblia e ore a Deus, para que Deus te ilumine, para que você abandone uma adoração que não é a verdadeira adoração que Deus ensina nas Escrituras Sagradas. Idolatria é quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus no nosso coração. É aquilo pelo qual dedicamos a nossa vida que não seja Deus. E eu convido você hoje a voltar para a verdadeira adoração, a adoração bíblica, como Deus mesmo orienta, através de sua palavra. Ame e adore somente a Deus. Você não precisa de imagens para se conectar com Deus. Tudo o que você precisa fazer é fechar os seus olhos, ou mesmo ficar com os olhos abertos. Não tem problema. O mais importante é você focar em Deus. Fale com Ele. Peça a orientação dEle. Dedique sua vida a Ele. E Ele se manifestará na sua vida. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos dá e escolhemos te adorar, sendo o único e verdadeiro Deus. Obrigado por nos afastar da idolatria e de tudo aquilo que nos corrompe, nos afasta de Ti e nos aproxima, Senhor, hoje, do Senhor, do Teu coração, das Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que Deus nos quer unidos pelo vínculo da paz. E eu convido você, nesse dia, ter paz com Deus. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.